Salve, galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordan. Juliana. Aline. E João. Então, hoje a gente está mais uma vez aqui com nossas colegas hematologistas, né? A gente vai fazer a parte 2 de infectologia e hematologia. Na parte 1, a gente falou um pouco sobre as interseções, né? Sobre diagnóstico diferencial de linfadenomegalia, de algumas coisas de citopenias, que a gente se confunde se é da hemato ou se é da infecto. E hoje a gente vai falar dos tratamentos das neoplasias hematológicas, um pouco de transplante e o que isso impacta na infectologia, pensando em risco infeccioso mesmo. Então, muito obrigado novamente pela presença de vocês. Que bom ter vocês com a gente mais uma vez. Então, vamos lá. Obrigada, gente. Vamos começar com as leucemias agudas, por que não? Né? Então, a nossa ideia aqui é tentar trazer um pouco de como são os tratamentos, de como o paciente vai passar e os efeitos imunológicos das infecções que vão estar mais associadas a esses momentos deles. Então, como que é a história, a linha de tratamento de um paciente com leucemia aguda? Começa, Lin. Pode começar. Na verdade, assim, a leucemia aguda, né, é uma doença que, classicamente, a gente trata com quimioterapia, né? Então, claro que hoje a gente tem tido muito avanço em relação ao estadiamento da doença, porque muito a gente fala sobre... hoje dá o nome e sobrenome da doença, né? Então, a gente estadia essa doença inicialmente com os fatores prognósticos que a gente avalia, né? Risco molecular, avaliação de cariótipo e tudo, avaliação geral. E a gente define, mas classicamente, assim, a doença, o tratamento gira em torno de quimioterapia, né? E hoje, quimioterapia em associação com, quando a gente tem algum alvo, alguma doença, alguma droga específica, por exemplo, a definir, por exemplo, em relação à idade, status performance, que também vai guiar a escolha do tratamento, né? Mas a gente, em geral, a maioria delas, a gente acaba encaminhando para transplante, né? Porque a gente vai estratificar esse risco, em geral, aquelas de risco intermediário alto, que são a maioria delas, em torno de 85%, até porque em muitos lugares a gente não consegue estratificar de forma correta, então a gente acaba considerando ele como um risco intermediário. Então, a maioria das leucemias agudas a gente acaba encaminhando para transplante de tratamento em segmento, né? Sim, e lembrando assim, que a gente tem duas classes, né, de leucemia. Então, a gente tem as classes das mieloides, das linfóides, e aí, hoje, dependendo de cada grupo, né, você tem um tratamento mais específico. Então, como a Juliana falou, a gente tem... Então, a maioria é baseada em quimioterapia, mas principalmente as mieloides, hoje a gente está tentando fazer de um jeito que a gente não use tanta quimioterapia. Então, tem vários estudos que mostram que a gente tem duas medicações, né, que é o venetoclax, que o alvo dele é o BCL2, e a gente tem também o Vidasa, né, que é um hipometilante. Então, são medicamentos que são menos tóxicos do que uma quimioterapia, né, de alta toxicidade, e aí você acaba tendo ali um efeito, assim, não é melhor, né? Mas é um paciente que tolera melhor o tratamento. Acho que tolerabilidade, né? Tipo, pensando em paciente mais idoso, que toleraria um pouco menos quimioterapia intensiva. Sim. Tipo, né? Mas acho que em relação ao tempo de aplasia... é meio parecido, Então, né? nós estamos falando de linhagem mieloide aqui, LMA, né? E vocês falaram que, então, o tratamento para a linhagem mieloide, naturalmente, vai dar muita neutropenia, porque, afinal de contas, o neutrófilo da linhagem mieloide, né? Sim. Aí estão falando que tem o esquema de quimioterapia convencional, esse mais toxicão mesmo, né? É o famoso 3+7, né? Ainda é isso, né? Não mudou. Em 200 é mesmo negócio. Tem umas associações aí, tá dando uma melhoradinha. Tá melhoradinho. Então, se o paciente tem shape, tá bem, a doença geralmente vai ser moderada a alto risco. Isso que eu acho que vocês estão falando de moderado a alto risco é de recorrência, de mortalidade, né? Uma doença mais grave geneticamente e tal, principalmente é um dos fatores que vocês falaram mais importante. Aí vocês vão falar 3+7, 3+7 é basicamente aquela quimioterapia de sempre, o D é o 3 é a antraciclina, né? Aí da rubicina, da anopicina, né? Essas coisas. E o 7 é 7 dias de estrabina, Aracê, né? Isso. Então, esse a gente sabe que vai dar aquela neutropenia monstra no paciente em geral. E a maioria dos pacientes vai receber esse esquema de quimio, então, seria o principal. Mas falaram que alguns pacientes mais idosos ou com um shape não muito bom, vocês iriam para uma terapia que dá menos efeito colateral, que é mais nova, que é Vidasa com venetoclax, é isso? Isso, aí a gente tem 2 protocolos, né? Então, você pode fazer o VIALE-A, que é o venetoclax com a azacitidina, ou você tem o VIALE-C, que é o venetoclax com a citarabina em doses mais baixas, né? Então, tudo vai depender do que você tem no seu serviço também e de quanto que o paciente tolera, né? Então, aí isso é meio variável. E acho que uma dificuldade que a gente tem um pouco aqui no Brasil é que hoje essas terapias elas são aprovadas
para paciente que não é elegível à quimioterapia intensiva. Tá. Então, por mais que a gente ache que a gente tem que mostrar que aquele paciente não é elegível para conseguir a terapia em primeira linha para aprovação para o paciente. O mais comum é ser problema cardíaco, ser muito idoso, ser acho que muito idade, frágil. geralmente idade, score de fragilidade é uma coisa Sim. que acaba definindo elegibilidade ou não para terapia. Tá bom. Então, de problemas para nós, a gente vai ter muita mucosite, né? Nesse esquema 3+7 e a neutropenia. Neutropenia bem prolongada, né? É um dos Sim. momentos de maior imunossupressão, assim, pensando nas neoplasias hematológicas, né? Uhum. Tirando o transplante na hora de fazer o regime de condicionamento, talvez a indução de uma LMA ou própria LLA, por conta dessa neutropenia prolongada, a gente vai ter uma grande chance de neutropenia febril. Isso. E aí, pensando em mucosite, mais neutrófilo baixo, a gente pensa em bactérias gram-negativas, a maioria das vezes. Aí, se o paciente tem catéter, então se tem uma mucosite muito intensa na boca, pode ter uns streptococcus, ou uns Sim. Já acaba estáfilos. vendo um pouquinho de strep, né? E aí também existe um risco de infecção por fúngica invasiva, né? Pela própria mucosite, a gente pode ter também candidemia e, eventualmente, aspergilose invasiva. Esse é um dos momentos de maior risco. E aqui eu chamo a atenção para as interações medicamentosas. Né? O 3+7, o D3+7 não tem tantos problemas de interação, mas às vezes quando você utiliza uma outra medicação, uma terapia-alvo, tipo um inibidor de FLT3, quando alguma coisa de mutação, você tem que ter muito cuidado com a interação com azólico, ou então quando você vai usar o venetoclax, também é uma interação clássica também com azólico. Inclusive, o venetoclax é uma medicação muito cara, já vi alguns hospitais utilizarem propositalmente, por exemplo, itraconazol, Meu só Deus para do céu. economizar, daí deixava só 100 miligramas de venetoclax. É uma prática bem comum, inclusive, porque principalmente no SUS, né, que não tem a gente disponível. tem uma realidade de muito, assim, diferente do que a gente tem no particular. Então, a gente tem que trabalhar ali com o que está na mão. Então, as medicações, elas acabam vindo de doação. E aí, para aquele remédio, ele render, então a gente acaba fazendo... a gente faz a mistura, Acho que a né? interação do Veneto com os azólicos é uma coisa que dá um podcast só para ele, né? Porque realmente é uma coisa bem complexa. Mas o que todos precisam saber é que precisa ajustar a dose, né? E assim, tá associado a aumento do nível do Veneto, usar um azólico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ajustar a dose, pode ter mais toxicidade do venetoclax. E o azólico tem que ser com muito cuidado. Então, a sugestão que a gente fala é assim, cuidado que essa droga é a droga antineoplásica do paciente, a droga anti-câncer dele mais importante. A gente pode discutir também sobre infecção fúngica, várias coisas, mas LMA é o maior risco que tem, principalmente em termos de indução, ou se o paciente for uma recaída, uma falha de indução, uma coisa assim, um refratário, eles são os piores pacientes para ter doença fúngica. E ele melhora quando? Quando ele recupera a neutropenia. Então, se você tratar mal o câncer, aí que o paciente vai muito mal. Então, a gente até brinca que muitas vezes o nosso trabalho é o seguinte, como infectologista trabalha nesse mundo, nesse contexto. Deixar o paciente bem, para quando ele recuperar a medula, ele ficar bem. Né? E isso é o maior fator, assim, prognóstico que a gente tem de doença fúngica, por mais que a gente discuta muitos marcadores aqui, é controle de doença de base. Exato. Então, eu diria para você, assim, existem essas coisas, mas tome muito cuidado, porque a doença de base parece que é mais importante para o paciente do que qualquer outra coisa. E eu acho que também, João, foi engraçado que a gente aprendeu muito a lidar com isso. Até a gente chegar nessa situação, vamos economizar, a gente aprendeu muito. A gente deu muita toxicidade hepática com 400 de vórico, 400 de veneto e voriconazol, assim, até a gente entender que o ajuste da droga, a associação e pensar que talvez privilegiar naquele momento ali seja mais importante ajustar a dose para mais alto da droga-alvo da leucemia do que o azólico. E aí a gente vai ter muito essa discussão de se dá azólico ou não nesse momento, enfim, a gente pode até discutir aqui na primeira linha, porque o risco não é tão alto. Sim. Mas, de qualquer forma, é uma terapia de alta intensidade e uma terapia muito prolongada, e é a situação número 1 para a gente usar antibiótico e para a gente ter infecção fúngica. Acho que isso é importante deixar claro. Então, beleza. Aí o paciente fez essa quimioterapia ou ele fez esse esquema com droga-alvo porque ele não aguentaria, era frágil ou tinha uma contraindicação. Qual que é o próximo passo? Estão falando de LMA ainda. Beleza, ele respondeu. E aí, o que a gente faz? E se ele não respondeu, o que a gente faz também? Vale a pena comentar essas duas coisas. Então, a gente vai fazer uma nova avaliação, né, da doença. Então, é bem importante você ver como que o paciente ele se comporta ao longo do ciclo. Então, geralmente, a gente acaba dando um tempo de 28 dias, né? E avalia, porque ele tem o período inicial. E aí, depois desse período inicial, ele vai ter uma aplasia, que a gente chama, né? Então, ele fica aplasiado com a queda, né, de todas as séries do hemograma e bem baixa. Vai precisar de transfusão algumas vezes,
né? E aí é o período maior onde ocorrem as infecções. E aí depois, lá pelo 18º, 20º dia, começa a subir essa celularidade e aí a gente faz uma nova avaliação da doença. Nesse momento, dependendo do paciente, se ele realmente for elegível a um transplante, é que a gente já encaminha, né, esse paciente para fazer o transplante o mais rápido possível, porque você não consegue, não dá para perder tempo, né? Então, Certo. o transplante realmente, ele faz parte do tratamento. Então, quanto mais certinho, o tempo certo dele, né, eu falo, você encaminhar esse paciente, melhor vai ser a sobrevida dele. Legal. Então, a ideia é fazer a quimioterapia ou essa terapia-alvo que a gente falou, entrar em remissão ou mais próximo, ou o que der para fazer ali, ficar com a medula zerada, se possível, e mandar ele para o transplante alogênico o mais rápido. Seria o standard of care, seria isso. Uma terapia de indução e o transplante. A gente tem alguns caminhos, na verdade, né? Às vezes a gente considera esse paciente um baixo risco, por exemplo, em relação... E aí a gente pode conseguir a indução, ele dando em resposta com essa indução, a gente completa a consolidação e esse paciente mantendo essa resposta com doença mensurável negativa ali, a gente só acompanha. Então, uma parte dos pacientes só químio resolveria, mas é a minoria. A gente tem uns caminhos, né? A gente fala pós-indução, muito vai depender do score de risco e como ele responder. A gente tem os caminhos, ou a gente consolida, ou a gente vai para o transplante do jeito que a gente dá, com doença, ou a gente tenta aprofundar um pouco mais e aprofunda um pouco mais, faz um esquema de resgate e vai para transplante em sequência. Tá bom. Mas acho que varia um pouco. Se ele for mal, vai ganhar mais químio antes do transplante, potencialmente, né? Então, acho que é importante deixar claro isso, porque é um período de neutropenia, outro período de neutropenia, cada vez que ele, entre aspas, falha, né? E aí o transplante é mais um período de neutropenia. Então, é por isso que esses pacientes têm esse risco tão elevado de doença fúngica, eles vão usar muitos antibióticos, então é importante a gente fazer um stewardship muito bom, tentar evitar os causando droga de amplo espectro quando o paciente não precisa, descalonar a terapia, tudo isso é importante, porque nós estamos falando aqui de 3 vezes 20, 30 dias de neutropenia no total, aí são neutropenias bem prolongadas. Sem recuperar, né? Mantendo, tipo assim, não recupera porque não responde, então mantém doença em atividade, que é tipo o pior dos fatores de risco para manter neutropenia com um blasto, com doença. Então, E muitas vezes a gente vê febre nesses pacientes, a gente não sabe a causa. O paciente está com febre, você pede 500 culturas, 500 tomos, tudo. O paciente está bem, às vezes pode ser até febre pela própria doença, alguma outra coisa que a gente não identifica. E aí, se você não tiver muita calma ali na hora do stewardship, do antibiótico, do nada o paciente vai estar com Torgena, Astronam, você querendo fazer ele parar, protocolo de esterilização do paciente, tirar todas e não vai resolver, vai continuar com febre. Sim. Então, é muito difícil isso, né? Às vezes, o que a gente faz, não sabe o que é, tá com febre, antibiótico, dá cefepime, tá neutropênico, tentando escalonar, vai olhando bem de perto, ver se não tem nenhuma piora clínica. É muito expertises difícil. Ali de seguir esses pacientes. E uma coisa, acho que dentro desse tema, bem importante, é você sempre examinar o seu paciente. Mas assim, examinar da cabeça aos pés, porque as pessoas esquecem também da região retal. Aí é um local perianal, tem muita lesão ali. As pessoas, elas acabam tendo queixas, algumas vezes um pouco frustras, né? Eles não dão muita atenção, né? E aí acaba passando meio batida, e quando você vai ver, tem alguma lesão importante, né? Isso aí. Se vocês querem saber mais sobre isso, acompanhe nosso próximo episódio de neutropenia febril. Aguardem aí. Vamos falar bastante sobre isso. Beleza. E aí, gente... Bom, então, a tendência seria, então, uma terapia de indução e depois os transplantes para a maior parte dos pacientes de alto risco. Senão, não. Beleza. E a LLA? É a mesma coisa? Como é que é? Muda muito? Acho que o conceito é meio que igual. A questão da LLA, eu acho que a LLA, ela é como uma doença de criança, né? E quando adulto, ela já é uma doença de um prognóstico inferior relacionada à criança, que a gente vai ter taxas de 90%, 95% de taxa de cura com tratamento de indução. É uma doença que é um pouquinho mais difícil de tratar. Então, ela é muito mais quimioterapia por um tempo prolongado e a gente é muito menos permissivo à quantidade de doença. Tipo, às vezes, LMA, um pouquinho de doença, beleza, a gente vai com aquilo para transplante. Agora, na LLA, o que é importante é a gente erradicar a doença pensando em manter, por exemplo, só quimioterapia e não indicar transplante. Então, acho que tem vários protocolos que todos giram em torno de drogas, basicamente que são importadas da pediatria, ali que tem boa resposta com esquemas de pediatria, né, intensos de quimioterapia, né? Tirando hoje as Filadélfias, né, que a gente tem também a associação da LLA com o cromossomo Filadélfia, né, da translocação 922, que a gente tem terapia-alvo, que hoje a gente já está migrando para tentar diminuir um pouco mais quimioterapia e usar a droga-alvo, né?
A gente já tem imunoterapia também, mas a gente acaba usando, em geral, em segundas linhas, né? A gente não tem de primeira linha aprovado no Brasil. Então, a maioria das pacientes vai receber muito tempo de quimioterapia, tipicamente. Vários meses de quimio. O esquema completo vai de grau, é tipo 2 anos, assim. 2 anos de quimioterapia. E é tipo, é um inferno, porque é 1, 2, 23, 15, 8. Eu lembro que vai trocando as drogas, é muito né? confuso. Porque a ideia é bater com drogas diferentes, todas muito linfotóxicas, Sim. né? Vincristina, metotrexate, asparaginase, que é uma droga que é bem tóxica, né? A gente costuma ver e o paciente vai recebendo isso, né? Então, pra gente, pensa assim, são 2 anos de depressão de linfócito mega prolongado. Então, diferente da LMA, vai aumentar muito o risco de infecções associadas com depressão de células T, linfócito T também, além do linfócito B, claro, mas... e aí nós estamos falando de pneumocistose, estamos falando de doenças oportunistas tipo HIV, muito mais frequentes. E claro, esse cara vai levar essa linfodepressão, se ele for para o transplante, ele leva com ele essa linfodepressão de 2 anos. Então, aumenta o risco de CMV e outras coisas que acontecem no transplante também. Então, o próprio dasatinib, né, que é utilizado para um dos inibidores de tirosina-quinase do Philadelphia. Aumenta o risco de citomegalovírus, né, que são coisas novas que a gente vai aprendendo. Né? Então, tipicamente, muita linfodepressão durante muito tempo, né? Então, é uma químio, recupera outra químio, recupera outra químio, recupera... E para quem nunca viu esse papel da hemata, um dia pesquisem ali, Graal... É difícil. Né, que para ajudar vocês aí, o LLA tá ali, né? O AL é de ALL, que é de leucemia aguda, linfóide aguda, e tem 200 esquemas, cada um de um país diferente, e, gente, é um livro o esquema de quimioterapia. Você abre e você fala, nossa, é isso, daí isso, daí isso, daí... Pera, que faz hoje? Eu não sei como eles conseguem fazer essas químicas, esses pacientes. Não, né? LMA até outra, né? Tô brincando, jamais. Mas assim, a gente sabe a sequencinha ali, assim. Agora LLA, quando você pega o prontuário de LLA e o paciente já tem 500 linhas de tratamento, primeira linha, segunda, terceira, quarta, meu Deus. E outra coisa é acometimento de sistema nervoso central, né? Que é diferente da LMA, então acaba fazendo... porque a LLA é uma doença muito mais agressiva, né? Então, ela tem um comportamento, assim, que é muito diferente. Justamente por ser uma doença linfóide, ela tem acometimento de linfonodo, algumas vezes pode ter massa mediastinal, massa na região cervical, abdominal. Então, assim... outros órgãos linfóides todos, assim, com facilidade. Então, é bem importante você pesquisar isso ao diagnóstico também, porque algumas vezes passa batido, ou você pensa que é um linfoma, né? E às vezes tem apresentação de linfoblástico, né? Mas, assim, e lembrar também da questão do sistema nervoso central, porque quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem que sempre pesquisar acometimento de sistema nervoso central. Então, é uma doença mais chatinha de a gente lidar. Eu acho que é uma doença mais sorrateira, eu acho. A gente tem dificuldade, assim, todos os casos de LA, a gente discute com pediatria, por exemplo, hoje. A maioria dos casos. Porque eles são muito mais acostumados, eles são muito mais corajosos também. Eles dão muito mais química. E a gente fica um pouquinho assim. E criança tolera muito mais quimioterapia. Criança tolera, né? Adulto se porféia, é um caos. Né? Alguma particularidade das químios que é legal falar, assim, de toxicidade, que a gente vê, porque a metotrexate classicamente dá muita mucosite, a gente sabe, né? A vincristina tem uma interação com azólico, tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode potencializar aquela neurotoxicidade do alcaloide da vinca. É até meio proibitivo utilizar azólico junto. Tomar cuidado, ficar longe da vincristina se for usar, né? Pode dar quadros de até como se fosse uma desmotilidade intestinal grave, para se fazer ilho por causa do azólico. Mas só pelo Covid já pode, é mais o azólico. A própria asparaginase dá muita pancreatite também. Essa é um clássico. Acho que o corticoide também, porque... e todos... Todo mundo vai usar corticoide bem prolongado, daí o Bactrinzão profilático aí. Isso é uma coisa interessante que é diferente, né? Na LMA não vai usar Bactrim profilático para todo mundo, né? Na LLA todo mundo, com certeza, merece um Bactrim profilático. Então, acho que essa outra coisa é a ciclovir, para vírus da família do herpes e tudo mais. Então, muda um pouquinho o jeitão, né? Então, esse químio vai acompanhando esse paciente, tentando melhorar. Algumas vezes drogas-alvo, né? A gente falou aqui dos ITKs, né? Dasatinib, nilotinib e o mais antigo, imatinib, né? Imatinib, ponatinib agora. Ponatinib agora, então tem mais potentes. Tem outros aí também. Tem mais. Mesotinib, então, é bom. É isso aí. A ideia são outras drogas que também podem interagir com os azólicos, tem que tomar cuidado. Então, para nós, pesa bastante essa escolha do antifúngico para LLA, pega bastante para infecto, porque é o que vai ser usado junto com o covin. Às vezes não tem vincristina nesse ciclo, beleza. Mas aí tem metotrexate, aí tem mais mucosite.
aí tem as paraginases. Então, são coisas, mas sempre lembrar que a linfodepressão é muito, muito, muito intensa, muito diferente da LMA, aliás. Esse também vai para o transplante? Opa! Depende muito de qual protocolo tu estás usando. Mas tem paciente Mas é que aquilo que vai... eu falei. A gente é muito pouco permissivo para doença mensurável. Assim, Uhum. doença Sobrou um mensurável pouquinho LLA é igual... mais alguma coisa. É assim, vários são, mas depende do protocolo. Mas, em geral, a gente permite ali, tipo, o KGB ou então o grau ali. O primeiro, a indução avalia, tem DRM, não doença não refratária, né? Tem DRM, um pouquinho de doença que a gente fala, medula, né? Aí a gente espera um pouquinho, faz mais um, segue o protocolo. Se ela mantém positiva, é igual a transplante. Né? Tá, te dá pouca chance para não transplantar. Dá pouca chance, a gente é pouco permissivo para super doença mensurável. para não ir para o transplante. Tem que tipo, responder real para poder... Então, um geralzão para quem está nos ouvindo, leucemia aguda é geralmente uma terapia de indução, né? Na LMA uma terapia de indução ou uma droga-alvo, que a gente falou, depois vai para o transplante halogênico na maioria das vezes, e na LLA muito mais químio por muito mais tempo, eventualmente vai para o transplante também. Ótimo. Beleza, então essas são as doenças mais agudonas, assim, né, que a gente tem que lembrar. Vamos para as doenças menos agudonas, um pouquinho, que nos dão um pouquinho mais de tempo para a gente pensar. E vamos começar com, sei lá, as doenças linfoproliferativas crônicas. Falar um pouquinho de LLC e dos linfomas. De repente, a LLC primeiro, que é a leucemia, a doença hematológica maligna mais comum que tem. Sim. Então, é uma doença que a gente vê bastante mais ambulatorial, né? A LLC, né, é a leucemia linfocítica crônica, ela é uma doença mais comum em idosos. E aí a gente tem uma doença que ela pode se comportar de várias formas, né? Uma forma mais indolente, então o paciente ele descobre por um acaso ali no hemograma, aí ele não tem... Linfocitose no hemograma, que a gente discutiu no episódio passado. Isso, e aí você, na verdade, só vai acompanhar esse paciente se ele não tiver mais nenhum critério, né, que faça com que ele tenha alguma piora clínica, né? Então, assim, ele pode ter linfonodos ali presentes, palpáveis, mas não necessariamente aquilo seja alguma indicação de um tratamento. Ou ele pode apresentar o quadro como uma linfocitose, né? Que associado a outros sintomas. Então, uma anemia importante, uma questão linfonodomegalia bem significativa. Ele tem também... Muito sintoma. Muito sintoma, né? Então... Você tem que sempre pesar. Aí, quando a gente começa a tratar esse paciente, você precisa ver o tipo de droga que você vai usar. Então, geralmente, você tem que ver, são drogas, uma quimioterapia, né? Ou você tem que ver, avaliar se ele tem alguma comorbidade prévia e se essa comorbidade é algo relativo. Então, você tem que lembrar desse paciente, que ele acaba tendo, se ele tem alguma doença cardiovascular importante, e lembrar que alguns tratamentos são os IBTKs, né? Que são os inibidores de Bruton kinase. Que nós gostamos bastante, achamos bem interessantes. Não, brincadeira. Mas é uma doença de células B, então, né? Clones anormais de células B que vem da medula. Então, você tem muita doença na medula, pode dar citopenia, aí você vai tratar. Acho que é por isso que você está comentando. Mas a gente da Infecto gosta dessa doença pelo seguinte. É uma doença que, pelo paciente ter essa doença, ele é um imunossuprimidão de ambulatório. Gama, né? Sim. Então, eles costumam ter... se você tem LLC, você responde mal à vacina, por tabela. Se tem LLC, não fiz nada com você, você responde mal à vacina para começo de conversa. Então, e a gente sabe que as infecções têm um impacto muito importante na mortalidade desses pacientes. Sim. Se você tem muitas infecções, 1, 2 vezes. E aí, aqui é legal falar, doenças de célula B, em geral, não produzem anticorpos, e em geral o que a gente vai ter é infecções respiratórias, como principal causa de mortalidade. Esses pacientes morrem de pneumonia, a maioria deles, algumas virais, algumas respiratórias, e são doentes que tipicamente vão muito mal com qualquer infecção respiratória, viral. Então é aquele negócio, né? O Covid matou muita gente de mieloma, de doença de célula B, né? Por causa disso. Então o linfócito B, ele produz os anticorpos que nós precisamos para essas infecções, principalmente esses germes aí de capsulado, tipo pneumococo. Então, é bem comum a gente ter esse problema. Por isso que a gente acha interessante essa doença. E os IBTKs, eles mexem com a Bruton kinase, que, para quem tiver um baita conhecimento de genética, estudo básico, vai lembrar que ela é necessária para maturar linfócito B. E que tem uma doença que você nascia sem linfócito B, que é a gama-globulinemia de Bruton. A gente nem vê, né? É muito raro esse negócio de quem trabalha com imuno. Mas justamente porque não tem essa enzima, ou ela tem um efeito, vamos dizer assim, muito pouca enzima. A linfócito B não prolifera e o cara não faz gama-globulina. Então, dá para entender que quando você inibir isso, coisas vão acontecer, né? Então, eu acho que é interessante porque é uma leucemia crônica que é basicamente uma grande imunossupressão. Acho que é importante chegar dessa forma. E os tratamentos dão mais uma
uma pioradinha nessa imunossupressão e a gente tem que tomar cuidado, né? Então, acho que é legal mencionar que é importante pensar nas infecções e prevenir esse paciente, porque muitos pacientes vão ficar em watch and wait, que nem você falou, que não vão precisar de tratamento. Sim. Mas tem que olhar para ele e falar assim, cara, esse cara vai ter uma pneumonia e vai dar muito ruim a vida dele. Então, aproveitar esse momento, aí a gente pode falar sobre isso, que é vacinar, ou discutir profilaxias. É por isso que a gente tem vocês. Exatamente. Boa. Mas e os tratamentos? Se quiserem comentar um pouquinho, então só para quem estava nos ouvindo entender que é uma doença de célula B. Então, você vai usar coisas que detonam célula B, tipicamente contra ele. E um deles um exemplo é o IBTK, que é um inibidor da bradonquinase, que a gente estava comentando aqui. E acho que tem também... Hoje a gente tem evoluído muito, né? Assim, da hemato, né? Mas e a definição do tratamento vem muito do... que a gente sempre fala, volta ao diagnóstico, à estratificação de risco. Então, a LLC é uma doença que, quando tem indicação de tratamento, a gente para e avalia a parte molecular dela, que a gente chama, né? Avalia status de VH, a TP53, para definir muito do que a gente vai precisar ser um pouco mais agressivo ou menos agressivo em relação ao tratamento. E aí, pensando nisso, a gente tem uma gama de tratamentos. Claro, como você falou, pensando em depressão pensando em célula B, né? A gente vai pensar em usar medicamentos que vão alterar, vão ser inibidores de anti-CD20, né? Tipo, o rituximab, hoje a gente usa muito o obinutuzumab, né? O venetoclax já tem uma grande importância, ganhou muita importância, tendo em vista toda a via de proliferação ali, inibindo o BCL2 também. Então, hoje tem muita droga para tem uma gama mesmo. Os próprios IBTKs ali, ibrutinib, acalabrutinib, chegando cada vez mais aí, mais drogas. As próprias químios, né, que a gente... Mesmo o FCR. O FCR, próprias químios, que assim, a gente antes usava mais, hoje um pouco menos, pensando na toxicidade da Fludara, é importante, né? Só que... Hoje também muito se discute na LLC o tempo de tratamento, né? Porque é uma doença que é muito longa, né? Ela é uma doença indolente, longa, e às vezes muito se define, necessita de um tratamento a longo tempo, o resto da vida, ou um tratamento finito. Então, a discussão da LLC hoje, a grande discussão é essa. Sim, até porque os pacientes, eles começaram a viver mais também. Exato. Então, por quanto tempo você vai deixar uma terapia que não tem fim? Aquilo lá, será que ele vai tolerar? Quem está nos ouvindo, interessante isso, porque, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais de anti-CD20 provavelmente nos linfomas, porque tem tudo a ver, mas CD20 é um antígeno de linfócito B maduro. Quando ele vira plasmócito, ele perde o CD20. Isso é uma coisa por isso que não se usa rituximab para mieloma, né? Aproveitando o conceito da imuno. E eu acho que é interessante dizer que essas drogas, rituximab e obinutuzumab, vão depletar CD20 por um tempo longo nesses pacientes. Depois que você termina o tratamento, eles vão ficar com essa depleção ainda. O IBTK, o paciente sempre, se a gente tomar contínuo, ele sempre vai estar inibindo essa via. Então, pode ser que daqui 15 anos ele está inibindo a via do paciente ainda. E o FCR tem fludarabina, que a gente brinca. Infecto gosta que vocês usam bem da mustina, fludarabina, é divertido, brincadeira. Mas é porque depleta a célula T muito prolongada. E é esse que é o grande problema, que você pode acrescentar uma outra imunossupressão para esse cara que fica por um tempo maior. Ele termina a quimioterapia, lembrando que ele fez FCR, então ele fez Fludara e fez rituximab, se depleta B e T, e isso fica depletado um tempo longo depois que ele termina. Isso justifica a eficácia, por isso que é tão eficaz. Mas também traz conceitos, problemas imunológicos. Então, a Fludara, quando a gente fala de TMO, usa no TMO, como um dos imunossupressores clássicos do TMO, também por causa disso. Então, para nós, célula T, infecções relacionadas ao HIV, pneumocistose, toxoplasmose, CMV invasivo, que a gente estava comentando, e B, aí bacterianas são as mais... E o prolongado é muito prolongado mesmo, assim. Então, o obinutuzumab, por exemplo, né, tinha paciente que utilizava, a última dose do paciente tinha mais de um ano, aí você, sei lá, chegava com Covid prolongado, que a gente tinha muito nesses pacientes, né? Ficava o paciente com 6 meses lá, com PCR positivo, com vidro fosco novo, bem cara de persistência da infecção viral. A gente dosava imunoglobulina, estava zerado, dosava CD20, zero. A Ju comentou mesmo isso, que tem muito hipogama nesses pacientes, é uma das questões, e acho que é legal falar isso, porque quando o CD20, CD19 também, são de linfócitos maduros. Aí você detona linfócitos maduros, mas o cara tem plasmócito ainda. Então, os anticorpos que ele já fez, até que tudo bem. O problema é fazer anticorpos novos. Então, você reduz a capacidade de novos linfócitos B e novos anticorpos. Daí, a resposta vacinal, quando vocês usam rituximab, o pino, ser muito ruim durante um ano, até um pouco mais. Muitas vezes, o obinutuzumab pode ser até um pouco mais. Então, é interessante que são umas depressões bem... Então, é o que vocês estão falando, é um idoso, doença indolente,
tratamento sai pior que a doença, tem que pensar bem quando vai fazer, como vai fazer. Acho que é legal essa discussão. Uma doença bem ambulatorial. Assim, só lembrar dessa questão da hipogama, que quando você só tem indicação de fazer reposição, na verdade não é nem tratamento, é repor, se o paciente tem infecção de repetição, porque algumas vezes ele até pode ter mesmo hipogama, mas não quer dizer que você precise fazer reposição. Isso é uma grande controvérsia, ainda mais agora no mundo de outras drogas, a gente vai comentar mais pra frente, mas uma coisa é o cara que tem hipogama, a gente tem discutido muito isso, e ele responde à vacina, ou ele responde ao antígeno novo, e o cara que tem hipogama e não responde. Isso desde muito tempo já se falava, assim, tem estudo de mieloma de 94, o tratamento de mieloma nem tem nada a ver com que os pacientes que eram vacinados e respondiam à vacina de pneumo não se beneficiavam da imunoglobulinina. Então, assim, a imuna é interessante, mas principalmente para aquele paciente que não produz os próprios anticorpos, provavelmente. Essa é uma boa discussão, assim, do ponto de vista imunológico, né? Dar anticorpo pronto é para quem não produz os próprios anticorpos. Faz mais sentido pensar assim. E uma coisa, eu acho que a mais ali, assim, dos IBTKs, algumas coisas estranhas acontecem, né? Que é a infecção fúngica também, às vezes foi vista essa relação, até uns casos estranhos de aspergilose cerebral, e mesmo o paciente sem ter neutropenia, é um fator de risco clássico o paciente utilizar IBTK, então aí o paciente às vezes tá com depressão de célula T, usa IBTK. Às vezes você não está esperando porque o paciente não está neutropênico, você faz uma toma de tórax, vem uma coisa estranha, pode saber que talvez isso... Acho que isso que você falou é muito importante, porque é um paciente que normalmente, o cara com LLC chega no hospital com uma toma estranha, normalmente você não ficaria preocupado com doenças fúngicas, doenças de leucemia aguda, lá que a gente falou antes. Mas o cara que usa IBTK, você tem que abrir esse leque. A gente teve casos, sim, especialmente se o IBTK vier acompanhado aí de corticoide, ou se ele vier, ou uma outra depressão de T, como a gente falou do FCR aqui, ou se vier acompanhado de neutropenia, porque às vezes se usa em DASH também, IBTK, é uma doença do contra hospedalidade, então vai falar depois, mas usa em outras indicações. Ou algum linfoma que usa corticoide para dar um debunkingzinho, e o IBTK, nossos pacientes, a maioria tinha alguma dessas brincadeiras. A gente já viu com o IBTK aspergilose invasiva, a gente já viu pneumocistose com manifestação atípica, em paciente que não tinha nada a ver, porque está tendo pneumocistose, essa doença de B, é uma coisa bem estranha. E a gente já viu neurotóxico, lembra? Neurotóxico muito, assim, super incomum, só veio na biópsia, negócio, mas o paciente tinha PCR no sangue positivo, de tóxico. Então a gente viu uma tóxico disseminada, aspas, com IBTK. Então tem umas coisas estranhas, acho que é importante para quem está nos assistindo estou com o paciente que está tomando IBTK, abre o leque, você pode encontrar coisas que não seriam típicas de célula B. IBTK é isso aí, né? Ibrutinib, acalabrutinib, tem mais algum? Porque a gente tá falando... Zanubrutinib, pirtobrutinib. Tá começando aí. Tem mais aí. Brutinib. Brutinib, em geral, tem um receita. Muito bom. Acho que GLC é mais ou menos isso. Vocês querem comentar um pouquinho dos linfomas, assim, um geralzão? Só um geralzão, porque... pessoal, linfomas dá para fazer 6 podcasts, um para cada subtipo. O legal do linfoma é que você pega o linfonodo, aí desde aqui, né, da pontinha do linfonodo, todo o caminho dele, cada estágio de desenvolvimento do linfócito, ele tem um linfoma diferente. Então, dá para ser bem... É bem complexo. Se vocês quiserem comentar brevemente como é que são os linfomas. É bem isso, mas assim, eu acho que de uma forma geral a gente divide assim, linfomas B, linfomas T, né? Tem os linfomas TNK também. Mas assim, BT, os Bs, a gente se divide em linfomas não Hodgkin, linfomas Hodgkin, né? Os linfomas não Hodgkin são aqueles que a gente vai ter, que é exatamente esse o caminho aí, que já tem um monte, linfoma do manto, linfoma zona marginal, quase todos os tipos de linfoma, mas classicamente o tratamento vai estar relacionado à quimioterapia, né? E os tratamentos a gente também não classicamente, não é uma doença que hoje a gente encaminha em geral em primeira remissão para transplante, né? O mais comum a classe dentro dos linfomas B, o mais prevalente é o linfoma difuso de grandes células B, né, que vai ter uma agressividade maior também relacionada, claro, tem os outros BURT e tudo, mas em geral a gente não, em primeira remissão, não encaminha para transplante, tirando alguns casos específicos que a gente discute, né, mas não, classicamente quimioterapia ou R-CHOP. O bom e velho. O bom e velho R-CHOP, porém a gente mudou um pouquinho também. A gente tá colocando umas droguinhas ali no meio já. Sim, dependendo se né? ele for um pouquinho mais Polarix agressivo. aí, tá ganhando algumas tem coisas novas. Umas droguinhas ali no meio para dar uma melhorada cada vez mais, dando mais... pensando em estratificação de risco, a gente acaba melhorando. Às vezes quimioinfusional, mas é quimioterapia. Sim, né? maioria das vezes. A maioria é quimioterapia, não vai para transplante de primeira remissão. Assim como os linfomas de Hodgkin, né? Que a gente já vai ter uma chance de resposta, assim, em primeira linha,
muito maior, ali em torno de 90% ali com o tratamento com o esquema clássico ABVD, né? E também a gente não encaminha para transplante em primeira remissão, né? O paciente trata, às vezes a gente estratifica risco, define em associação, às vezes, precisar ou não de rádio, ou se vai precisar de alguma outra coisa, ou se reduz, se tira bleu, se não tira bleu. Toda a definição de redução hoje, cada vez mais, pensando em redução de toxicidade da quimioterapia. E com a mesma resposta, né, que você teria se você mantesse a medicação. Então, tá vindo algumas coisas novas. O bom e velho R-CHOP ainda se usa bastante para os linfomas B. Sim. Que tem o R de rituximab, que a gente comentou aqui antes. E o CHOP ali nada mais é do que um monte de depletor de linfócito, né? Porque o O é de Oncovin, da vincristina, que nós falamos antes, né? Isso é interessante, né? H-hidroxidauno, né? Que é o antracíclico que nós falamos antes também, um pouquinho sobre ele, que é cardiotóxico, né? Classicamente. Sim. P-de-prednisona, C-de-ciclofosfamida. Então, depletores de célula. Então, esse é um cara que vai receber profilaxia para os dois, né? Você vai pensar nas infecções bacterianas, porque é uma doença crônica de célula B. A gente está detetorando célula B. Mas você vai se preocupar com todo esse CHOP, que faz uma depressão de linfócito meio que indiferenciada, todos os linfócitos. Então, Bactrim, profilaxia com a ciclovir, essas coisas é importante. Sim. E imagino que vai ter bem menos neutropenia febril do que tem na leucemia amiloide aguda, do que tem nas leucemias agudas, que é bem mais leve, né? Pelo ponto de vista de citopenia, esse esquema, né? As drogas são tão... E relacionado também ao tratamento, é engraçado que assim, quando você faz o diagnóstico, é como se você abrisse um funil. Então, você está indo de baixo para cima, né? Então, no começo, você faz muita quimioterapia. Aí você vai subindo e você vai tendo, assim, outras terapias que você não tinha antes. Diferente das leucemias, que a gente estava falando aqui, né? De terapias moleculares, né? Que elas têm alvo. A gente começa a subir ali, então a gente começa a ter bispecífico, CAR-T. Então, são outras coisas que vão aparecendo que a gente não usa de primeira linha, né? Então, você tem que lembrar que quando o paciente ele não responde logo de primeira linha, ele vai passar por mais toxicidade e algumas vezes ele vai ter outras medicações que vão causar outros efeitos colaterais que a gente não pensa quando faz químio. Então, por exemplo, você tem os bispecíficos, lembrar de CRS, lembrar de ICANS, coisas que a gente não tem com químio, né? Porque são outro totalmente mecanismo. Diferentes. É outra coisa, né? Bom, então CAR-T específico, TMO, é um assunto muito interessante, a gente vai falar bastante sobre isso, mas vamos ter um episódio separado só para isso, porque é muito conteúdo bacana. Então, beleza, aí fez lá a quimioterapia basicamente, ou fez o R-CHOP tradicional, ou fez o BVD do Hodgkin, enfim. Deve ter esquemas que não tem Ritux também para os linfomas T, porque daí não adianta o Ritux, mas deve ter umas coisas meio parecidas, também é o mesmo estilão. E aí você vai, depois que falhou, depois que deu errado, refratário, recaída, que você vai começar essas terapias diferentonas assim, né? Em geral não é as primeiras escolhas, né? Aí bispecífico, CAR-T-cell, TMO autólogo, a gente pode falar sobre isso no outro episódio. Então, os linfomas, não dá para esgotar linfoma, mas basicamente vai ser quimioterapia e vai depender muito de qual é o linfoma e realmente que doença é, quais as mutações, tipo de célula, exatamente qual célula, o comportamento, que eu sei que cada linfoma tem um comportamento de um jeito, uns recaem muito, outros são muito agressivos na hora, mas não recai, tal. Bom, o que a gente precisa saber é esse que é o básico é químio e que o básico é, se ele for linfócito B, as infecções bacterianas, se for linfócito T, que a gente mexeu com essas depressões de linfóides aí, bactrinha, ciclovir, doenças de célula T. E mieloma múltiplo. Vocês precisam comentar um pouquinho pra gente como é que é o geralzão. Porque eu sei que mieloma tem 67 drogas, brincadeira. Mas tem um monte de esquema diferentes do que é. Mas o princípio, como é que é? Bate forte no mieloma, faz um monte de químio, não é mais químio agora é terapia-alvo. Sua ideia é curar o mieloma? Como é que é? Transplanta o cara? Como é que acho que mieloma foi uma das doenças que real mais evoluíram na hemato. E é a verdadeira sopa de letrinhas da hemato, vai. Porque, então tem a sopa de letrinhas. É a real sopa de letrinhas da sério? Eu achei que era o CD dos linfomas. Não, acho que mieloma é pior. Mieloma é pior. Mas assim... A gente tem os antirretrovirais, lembra? Os letrinhas. Então, 3TC, mas sei lá o quê. Vocês agora é o mieloma. Sim. Mas eu acho que, tipo assim, mieloma é uma doença que é incurável, né? Hoje a gente não tem cura pro mieloma. E ela muito, eu acho que... Ela transformou... Ela, junto com muitas coisas, mudou o paradigma do tratamento na hemato, né? Hoje em dia, a gente sabe que a gente precisa cada vez usar as nossas melhores drogas no início do tratamento, porque a gente sabe que esse paciente vai viver de doença em remissão, em atividade, né? Então, essa doença vai recair em algum momento. Então, se a gente tratar com drogas piores, talvez ele não chegue para usar a droga melhor.
Então, a ideia é a gente sim usar as melhores drogas que a gente tem ao início, ao diagnóstico do tratamento, para que a gente consiga atingir a maior tempo sem tratar, tipo, com maior sobrevida livre de progressão de doença, seguindo um acompanhamento, pensando que ele vai precisar de outras linhas em algum momento. Sim, e aí você vê assim, é sempre aquela questão de vou avaliar meu paciente e saber, esse paciente é elegível ou ele não é elegível ao transplante. Porque mieloma não é uma doença curativa, mas a gente quer fazer com que ele fique com aquela doença adormecida, né, por o maior tempo possível, né? Então, primeiro você tem que saber qual a idade que ele está recebendo aquele diagnóstico, porque algumas vezes, mesmo não sendo curativa, aquele paciente vai ficar em remissão durante a vida inteira dele. Por exemplo, se ele descobriu lá aos 80 anos, e aí você começa a fazer o tratamento, aí ele morre aos 90 e não voltou, então foi um curativo, tá? Mas você tem que avaliar se ele é elegível ou não elegível, primeiro ao transplante. Tá. Então, o transplante é muito importante, né, no caminho desse paciente, se ele tolerar. Aqui nós estamos falando de transplante autólogo, né? Autólogo. Então, é importante dizer que é autólogo, a gente está falando de leucemia, era tudo alogênico, agora no linfoma e no mieloma é autólogo, que na verdade é uma superquímio específica aí, né? Sim. E você tem que lembrar que a gente tem uma base do tratamento, né? Que a gente usa um anti-CD38, um imunomodulador, inibidor de proteasoma. Inibidor de proteasoma e um corticoide. Corticoidezinho que a gente para todos gosta, nós. né? Só para dar aquele... o um salt bay aqui, CD38... ó. Uma citorredução pequena. Um bloco de Dex. CD38 tá bem na moda mesmo, né? Até no Congresso de Infecto teve vários pôsteres, discussões sobre esse CD38, né? Que é uma droga que atua muito em plasmócito e linfócito B, de um modo geral, e tem se discutido como é potente essa inibição dos linfócitos B e dos plasmócitos quando você usa o daratumumab, né? Que é o principal, famosão né? aí. E hoje a ideia é usar, assim, a ideia é cada vez mais puxar o daratumumab para todos os pacientes com mieloma para a primeira linha. Que é bem potente de cara. Para elegível e não elegível, pensando na utilização, para aqueles que são elegíveis, pensando nessa questão de manter a melhor resposta, com melhor aprofundar a resposta pré-transplante, pensando no segmento pós-transplante também. Entendi. Então, eu ouvi uma vez um podcast, era assim, que o mieloma é como se fosse um vulcão. Ele está em erupção, o ideal é que você mantenha ele dormente o máximo de tempo possível, porque uma hora ele vai entrar em erupção de novo, mas você tem que tentar, né, cobre esse vulcão, dá uma segurada, né? Então, acho que o máximo de drogas no início para tampar bem ali, e o transplante seria uma camada a mais para ficar mais tempo ainda sem esse vulcão voltar a entrar em erupção. Mais ou menos isso, né? Hoje eu atendi uma paciente que perguntou para mim, minha doença ainda está dormindo, doutor? Eu falei, olha, tá dormindo. Que bom. Fofinha, né? Mas é um jeito bom de explicar. Mas é fácil de entender, ótimo. Porque fala assim, eu vou fazer um transplante, não vai curar minha doença? Não vai. Então, para nossas infecções importantes aí, né? Mieloma, doença de plasmócito, sua maior fonte de anticorpos do seu corpo, que mantém os seus anticorpos sendo produzidos o tempo todo, né? Que tem uma boa parte de todo o sistema humoral tá ali. Então, todas as vezes que você detona plasmócito, você vai ganhar problemas com infecções bacterianas e também, assim como a gente falou com LLC, pneumonia, talvez a infecção número 1 de paciente com mieloma e realmente cada vez mais, quanto mais progride o mieloma e quanto mais intensos são os tratamentos que vocês usam, quanto mais alvos de célula B vocês atacam, né? Mais a gente vai ver hipogama, mais a gente vai ver baixa resposta vacinal, mais a gente vai ver infecções bacterianas, então acho que virais bacterianas pulmonares, principalmente, então acho que isso é um ponto bem importante. E tem os bloquinhos de corticoide que são meio eternos também, então a gente pode ter eventualmente, é difícil de ver pneumocistose em mieloma, não é muito comum, mas não é muito comum, agora, porque a gente usa Dex, mas o pior são as infecções bacterianas, então a gente vê muito paciente idoso, frágil, às vezes ele tem muita lesão óssea do mieloma, então ele é meio acamadão, ou ele tem uma imobilidade reduzida, é o lugar da pneumonia, né? Assim, porque já vem junto, né? A idade, as doença comorbidades, o paciente é DRC, às vezes é dialítico, tem 70 anos, tem um monte de coisa. A gente sabe que a resposta vacinal é inferior nesses pacientes muitas vezes, que a gente precisa de mais doses, que a gente precisa vacinar para pneumo rapidamente, assim que você... Oi, tudo bem, mieloma? E mieloma, o problema comparado com a LLC é que vocês fazem diagnóstico no cara que já precisa tratar agora. Não é aquele paciente que, dá para esperar, vamos vacinar, vamos pedir as coisas. Não, o cara tá com doença bombando, ou ele descobre uma fratura patológica, ou ele descobre uma disfunção renal importante. Então, é uma doença mais complicada da clínica médica, né? E você tem que lembrar, sempre
o cenário de vida que você se encontra. Você está no particular ou você está no SUS? Porque, infelizmente, no SUS, os pacientes eles acabam chegando um pouco mais graves, né? Então, mais debilitados, já acabou acometendo... Leva mais tempo fazer diagnóstico. Sim, então eles ficam, assim, muito mais consumidos, né? Tem comorbidades, assim, muito mais relevantes. Então, isso acaba sendo até um preditor para a questão infecciosa também, que é um paciente que fica acamado, a maioria das vezes, né, usa corticoide num tempo mais prolongado, até porque a gente tem que fazer um bloquinho, né? E fora que o arsenal terapêutico é muito Tá menor, ali do né? milho ainda, né? Tipo, com corticoide. É triste, porém. Joia. Pra gente, acho que é importante que os inibidores de proteasoma fazem neuropatia periférica, né? E os azólicos também. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tuberculose nesses pacientes é super ruim de tratar. É um dos doentes que mais fazem toxicidade de desoniazida também. Então, tem umas coisinhas assim a mais que a gente tem que pensar. Bom, acho que tem mais alguma, Jordan, que é importante a gente perguntar? Tem SMD, anemia plástica. Tem anemia falciforme, né? Que tem a Vamos falar de todas as doenças, né, imunomediadas de hemato, né? Nossa, falciforme, pelo amor de Deus, é outro episódio. Mas, a falciforme é legal, hein? Então, Nossa senhora. Bom, então, resumindo, pessoal, de tudo que a gente falou, a gente deu pra dar uma entendida boa dos contrastes das leucemias agudas, a gente falou muito mais de infecção fúngica, daí a gente foi para as doenças de linfócito B, a gente falou muito mais de infecções bacterianas, né? E aí deu para entender um pouquinho como é que é o ciclo de vida do tratamento desses diferentes pacientes. Aqui é químio depois do transplante, aqui é mais químio, aqui tem se o transplante é elegível, se não é, aqui, principalmente quimioterapia, tem paciente que não trata, né? Acho que deu pra gente entender. Esse episódio aqui é para ter uma ideia, assim, o rumo que a gente vai tomar, não tem como discutir todos os tratamentos em 47 minutos aqui que a gente tá gravando. Não, até porque se você quiser se aprofundar para valer, então não se esqueça do nosso evento de infecções imunossuprimidas, Hotel Travel In do Ibirapuera, dia 2 e 3 de novembro. Vamos ter Juliana, vamos ter a Aline por lá também, e a gente vai poder falar sobre detalhes aí de cada uma dessas coisinhas. A gente pode aprofundar muito mais, a gente vai ter uma mesa que vai ser só de doenças da hemato e vai ter pelo menos 20 minutos de cada uma dessas doenças aí para a gente poder conversar, além de questões de órgãos sólidos, de reumatologia, vai ter cirurgião, otorrino, vai ter toda a turma para a gente discutir. Né? E a gente vai poder trabalhar e discutir muito mais aprofundadamente esses assuntos. Vocês estão super convidados. E então estejam conosco de novo. Meninas, obrigado, foi um ótimo episódio. Agradeço muito. Obrigada. Obrigada. Isso aí, show.